Pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Débora, e hoje nós vamos para a nossa quarta aula, né? Nossa última aula, na verdade, na disciplina de semiologia odontológica. Eu realmente espero que vocês tenham conseguido compreender, né, a importância de se fazer uma boa anamnese, uma boa primeira consulta, certo? Um bom exame clínico para que a gente possa, né, traçar o diagnóstico, certo? E assim fazer um plano de tratamento eficiente, pessoal. Então, assim, a primeira consulta é realmente a mais importante quando a gente pensa no tratamento geral, às vezes um tratamento complexo, às vezes é um paciente que já apresenta outras morbidades, né? Então, é realmente a consulta que você precisa dedicar um tempo, precisa usar daquelas manobras que a gente já falou, né? Das manobras semiotécnicas, observar o paciente em vários aspectos. Então, não é apenas olhar o dente, né? Olhar a boca, é você fazer o exame completo do paciente, né? Não é só porque a gente é da área da saúde bucal que nós vamos nos atentar apenas à boca, a dente, né? Então, fazer consulta mesmo, né, de história médica, ver se tem alguma interferência. Nós vamos falar hoje um pouquinho de alguns exames complementares, de algumas outras patologias que podem ser detectadas primariamente na cavidade oral, né? Então, o paciente pode vir com uma alteração, ele não imagina que tem alguma coisa, e aí a gente vai detectar isso, vai solicitar os exames, vai fazer o encaminhamento para o médico, tá? Então, é super importante essa questão de semiologia, de propedêutica, de você, de você observar sinais e sintomas, né, e conseguir fechar um diagnóstico. Nem sempre vai ser possível fechar um diagnóstico sozinho, então às vezes você vai pedir auxílio de amigos, né, de colegas de profissão, de outras especialidades e também de outras áreas da saúde, tá? É um trabalho conjunto, um trabalho multiprofissional, e a ideia é que todo mundo procure sempre buscar o melhor para o paciente, tá? Então, vamos para a nossa última aulinha, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho de exames complementares, como também reforçar a questão de biossegurança e de riscos ocupacionais, tá? Nós já abordamos um pouco, né, sobre urgências, já falamos sobre casos que são mais comuns em consultório, já falamos dos sinais vitais, das técnicas, tá? E hoje a gente vai falar desses exames que vão auxiliar no diagnóstico do paciente, vão auxiliar na conduta, né, que vai ser tomada, que vai ser abordada com esse paciente. E aí também a questão de sempre reforçar a biossegurança. Estamos vivendo num período de pandemia, né? Vocês vão ver lá quando eu falar do teste, vai aparecer um sobre Covid. E aí a importância, né, de não se descuidar. Por mais que agora esteja sendo falado muito, né? A gente tá ouvindo muito falar, usar face shield, protetor facial, luva, nananã, trocar tudo isso. Mas quem era da saúde já era para tomar esses cuidados, pessoal. Covid tá aí, é uma coisa que veio, né, para mostrar a importância, sim, mas já existem muitas doenças, né, patologias que nós da saúde, principalmente dentistas que ficam lá naquele ambiente, né, o pessoal da saúde bucal que fica no ambiente com a alta rotação, que aí tem toda a questão de aerosol, os perfuro-cortantes que a gente trabalha muito também. Então, assim, tudo isso requer muita atenção da nossa parte, né, para evitar a contaminação própria, né, de você se expor e acabar contaminando, como também contaminar, às vezes, um familiar, porque você não se cuidou, ou até o próprio paciente, tá? Então, também vou tocar nessa tecla de biossegurança. Então, deixa eu compartilhar aqui a aula com vocês. Certinho aqui. Bora. E aí, nós vamos para a nossa quarta aulinha, tá? Finalizando essa questão de semiologia odontológica. Como eu falei, nós vamos abordar um pouquinho sobre exames complementares. Então, os exames complementares, eles fornecem informações necessárias
para a realização do diagnóstico de uma determinada alteração ou doença, tá? E eles vão exatamente complementar os dados que já foram obtidos, né? Na anamnese, no exame físico, naquele exame clínico que a gente faz para o paciente. Então, como eu falei lá nas aulas anteriores, às vezes a gente se depara com uma lesão, com alguma alteração que tem sinais, né, tem sintomas semelhantes a várias doenças, e aí é necessário, muitas vezes, solicitar algum tipo de exame imaginológico, né, exame de imagem, ou às vezes um exame laboratorial, um exame de sangue, tá? Para ver a origem daquilo, às vezes a origem infecciosa, uma alteração sistêmica, tá? Então, por isso que nós temos esses exames, para complementar aquilo que a gente já conseguiu obter, né, naquele momento da anamnese do exame clínico, tá? E aí a gente vai falar inicialmente, eu dividi em 3 partes, exames de imagem, certo? Exames laboratoriais, e eu coloquei a biópsia também, tá? Então, nos exames de imagem, eu coloquei aqui os que são comuns na prática odontológica, tá? Nem todas as especialidades vão trabalhar diretamente com os 4 tipos que vocês estão vendo aqui. Então, aqui nós temos radiografia, cialografia, ultrassonografia e tomografia computadorizada. Ainda tem também, né, na questão de imaginológico, a ressonância magnética, tá? Porém, eu nem destaquei ele muito, porque no dia a dia são esses 4 os mais presentes na rotina odontológica, certo? Então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. A radiografia, né, a gente já trabalhou radiologia na odontologia, certo? Então, vocês já devem ter um conhecimento maior sobre. E a radiografia é muito frequente na rotina de diversas especialidades, né? Então, desses aqui que eu falei, desses 4, eu acho que radiografia é realmente frequente em todas as especialidades, tanto da odontologia como da medicina, né? E de outras áreas da saúde. Então, nós utilizamos no consultório mesmo, no dia a dia, aquela radiografia, né? A periapical, a pequenininha, para fazer um diagnóstico. Eu até coloquei a imagem dela aqui, um diagnóstico de cárie, utilizado muito na endodontia, às vezes para ver se tem uma lesão, um trauma, certo? Então, para vários tipos de situações. E aí também temos essa panorâmica, né? Que é a questão de ver a cavidade oral completamente, ver reabsorção, ver lesão, ver vários tipos de patologias, né? Então, aqui um resuminho, a avaliação de lesões bucais é principalmente utilizada, né, a radiografia, quando afetam tecido ósseo, principalmente maxila e mandíbula, tá? Então, a radiografia, lembrem que é o principal meio, né, imaginológico no consultório odontológico. Temos a cialografia, que não é uma coisa comum, assim, de se ver tanto. Eu acho que talvez o pessoal da patologia mesmo, né, especialistas em estomatologia, patologia, como também a questão do cirurgião bucomaxilo pode trabalhar muito com esse tipo de exame. Então, é um exame radiográfico de glândulas salivares maiores após a injeção de substância como meio de contraste, revelando detalhadamente o seu sistema excretor. É usado no estudo anatômico e funcional das glândulas parótidas e submandibulares, com suspeita de anomalias como síndrome de Sjögren, acho que é Sjögren, eu esqueci o nome, mas é mais ou menos isso. Cialodenites crônicas e tumores. Então, aqui, ó, nós temos da parótida, foi injetado contraste, ó, e vocês podem visualizar que fica o tubo excretor, né, o sistema excretor dela fica totalmente visível. Então, uma cialodenite, né, algum tipo de inflamação, né, algum tipo de obstrução nesse tubo, a gente consegue fazer a visualização. Não é algo tão comum no consultório, né, como eu falei, para um especialista mesmo que trabalha com isso, que vai poder fazer um bom diagnóstico, que vai tratar essa questão, tá? Então, é algo mais específico, mas nós também conseguimos ver na odontologia esse tipo mais frequente, tá?
A ultrassonografia é um método exclusivamente anatômico, né? Propiciando a realização macroscopia patológica em vivo, tá? Através de vibrações de alta frequência, 7, 10 microhertz, tá? Megahertz, desculpa. Que se refletem nas interfaces de tecidos de diferentes densidades. Então, ultrassonografia é algo que a gente associa muito a, acho que ginecologia, né? A obstetrícia, questão de pré-natal. Mas aí, na odontologia, a gente consegue ver também para essa área de glândulas, tá? De glândulas salivares. Então, utilizada principalmente nas patologias de glândulas da tireoide, paratireoide, glândulas salivares e massas cervicais. Então, em alguns casos, né, também bem relacionado à questão de estomatologia, o pessoal da bucomaxilo, certo? Gente. E temos a tomografia computadorizada, que deve ser indicada, né, todas as vezes que haja dúvidas em relação ao posicionamento espacial de alguma estrutura ou lesão, pois esta é um exame tridimensional, então aí que está a grande vantagem, né, da tomografia, é muito utilizada atualmente na odonto, certo? Somente ela, né, por ser tridimensional, dá relações de altura, largura e profundidade do que se deseja avaliar e sua relação com estruturas adjacentes. Então, eu coloquei aqui, ó, e vejam que aqui está sendo utilizado no implante, né? É muito utilizado na implantodontia. Nós conseguimos ter uma noção de tecidos moles, né? Então, essa daqui é uma cone beam e o outro tipo, que eu esqueci o nome, mas que é utilizado muito na questão médica, mas o pessoal que faz cirurgia de bichectomia geralmente pede uma tomografia, né, para ter a visualização da bola de bichar, certo? Do corpo adiposo da bochecha. Então, é muito utilizada em cirurgia, né, questão de implantodontia, para ter essa noção mesmo de altura, de largura, para conseguir fazer a inserção do implante e trabalhar melhor no campo, tá? Então, esses foram os exames de imagem. Agora nós vamos falar um pouquinho de exames laboratoriais. E aí eu destaquei exames hematológicos, tá? Os sorológicos e bioquímicos e também exame de urina. Exame de urina não é tão comum, mas destaquei pela importância que às vezes a gente, quando solicita exame hematológico, muitas vezes o paciente pede para fazer urina também, né? Só fezes que eu nunca solicitei, assim, não lembro de nenhum caso, mas às vezes a gente pede para ver se está tudo ok mesmo, certo? Então, dos hematológicos, né? O hemograma é uma bateria de exames complementares, consiste na contagem de glóbulos vermelhos e brancos, dosagem de hemoglobina, determinação do valor globular médio, contagem específica de leucócitos e, eventualmente, na contagem de plaquetas, tá? Então, a gente utiliza muito para falar um pouco sobre para analisar, falar um pouco não. Nós vamos analisar, às vezes, o paciente, questões de hemorragia, de anemia, alguma inflamação, alguma infecção, certo? Então, para confirmar algum diagnóstico que a gente está pensando, solicita, né, essa questão de exame hematológico, né, hemograma, e aí a gente analisa com os achados clínicos, obviamente, né? Relacionados à hemostasia, tem alguns exames, né? Então, a verificação do tempo de coagulação, tempo de sangramento e teste de fragilidade capilar são bem utilizados. Alguns podem ser feitos, né? Ser realizados até em consultório, como, por exemplo, esse teste de fragilidade capilar seria aquela prova do laço, que muitas pessoas conhecem relacionada à dengue, né? Então, você pede ao paciente para estender o braço, coloca o manguito do, do medidor, do aferidor de pressão, certo? Vai colocar o manguito, vai inflar e vai deixar um tempo. Pode ser também um garrote, né? Aquela liga, você prende até que realmente não tem o fluxo, certo? Sanguíneo, e aí você vai deixar por um tempo. Vai fazer o desenho de um quadrado de aproximadamente 2 por 2, certo? No braço.
e você vai contar o número de petequias, né? Depois que retirar o manguito, depois que voltar ao fluxo. E aí, geralmente, a gente tem um valor para analisar se aquele paciente está normal, né, dentro do índice de normalidade ou não. Em adultos, são até 20 petequias, né? Petequias são pontinhos vermelhos que vão ficar localizados dentro do quadrado que você desenhou. Então, muitas pessoas utilizam isso no diagnóstico de dengue, né? Não sei se alguém já teve, já passou por isso. Principalmente dengue hemorrágica, tá? Então, tem esse teste. Alguns outros são feitos relacionados, por exemplo, a seringa, então coleta o sangue, tem questão de hemostasia. Mas não cabe descrever tanto assim, até porque não é uma coisa tão comum, né? Geralmente, quando necessita fazer essa avaliação de hemostasia, a gente solicita no exame também, e aí o paciente vem com tempo de protombina, esse tipo vem com exames complementares, né, no sanguíneo, na questão além do hemograma, tá? Então, eu coloquei aqui um hemograma só para vocês terem uma noção, né, de como vem apresentado. Eu acredito que provavelmente todo mundo já fez um exame, né, de sangue, sabe que vem uma tabelinha, então é bem tranquilo de ler, não é tão complicado, certo? Eu deixei aqui para vocês darem uma olhada. Então, como eu falei, vem a parte do eritrograma, né, relacionada aos glóbulos vermelhos, vem do leucograma e vem plaquetas, tá? Então, o hemograma geralmente se apresenta dessa forma, tá? Os valores aqui, né? Eles podem ser um pouco variáveis de acordo com o laboratório também. Então, algumas pessoas às vezes até fazem laboratórios diferentes para ter um diagnóstico, mas no geral todos têm o mesmo padrão, tá? Sobre exames sorológicos, certo? E bioquímicos, então, os sorológicos, eles têm a finalidade de avaliar a presença de proteínas séricas com atividade imunológica no plasma sanguíneo. E exames bioquímicos analisam os componentes químicos no sangue. Ambos auxiliam na identificação de várias alterações infecciosas e metabólicas. Então, eu coloquei COVID aqui só para exemplificar, mas existem vários outros, né, que a gente pode solicitar. Sorologia para sífilis, hepatite, tá? Então, tem a ver com o fato de você ter sido exposto já a um agente infeccioso, e aí você fica com atividade imunológica, certo? E esse tipo de exame vai detectar isso. Então, como eu falei, algumas alterações na cavidade oral, elas podem ser indícios, né, de algum tipo de infecção que o paciente apresenta. Então, por exemplo, da sífilis, né, às vezes o paciente tem uma lesão lá que parece ser característica da sífilis primária, aquela úlcera, né, que não cicatriza, que demora um tempo, e aí faz necessário solicitar esse exame complementar de sorologia, para que a gente possa descartar, se não for, né, tratar de outra forma, caso seja encaminhar o paciente para o local adequado para fazer o tratamento, tá? Então, esse é apenas um exemplo, mas existem vários exames que a gente pode solicitar de acordo com o que encontrar na anamnese em achados clínicos, tá? Exame de urina, tá? Então, a urina é o resultado da filtração de plasma pelo glomérulo e dos processos de reabsorção e excreção exercidos pelos túbulos renais. O exame de urina é outro componente laboratorial valioso na rotina do complexo pré-operatório. É um dos demonstradores de numerosas manifestações de doenças sistêmicas. Então, geralmente em urina, também coloquei aqui, ó, a gente procura muito questão de cor, de aspecto, né? Reação de pH, então, questão de presença de sangue, proteínas. Então, são várias análises que são feitas e pode também ser uma forma de auxiliar um diagnóstico, né? Então, não é tão comum solicitar, assim, o dentista solicitar exame de urina, mas em alguns casos a gente faz a solicitação, tá? E aí, biópsia, pessoal. Claro que eu tô falando de alguns exames, eu tentei abordar aqui os mais utilizados, tá? Mesmo que não seja uma especialidade, né,
lá do consultório trabalhar com essa questão de diagnóstico, mas assim, são exames básicos que todo mundo precisa ter uma noção e solicitar para auxiliar no diagnóstico. Claro que em alguns casos também é importante, é prudente que o dentista encaminhe, né, para o especialista que realmente trata disso. Então, às vezes, uma lesão que você suspeita ter malignidade, é interessante encaminhar para um buco, para um estomatologista, para que ele realmente conduza o caso da melhor forma, né? Caso você seja, sei lá, odontopediatra e não tem tanta familiaridade com aquilo, tá? Então, todo caso precisa ser avaliado de forma individual. E aí, a biópsia é uma coisa que eu participei da liga de diagnóstico e é uma coisa muito importante, né? Que você realmente detectou lesão, sempre tem que ser feita a biópsia, né? Por mais que a lesão seja simples, você tenha feito um diagnóstico, mas é importante e é fundamental que você mande para a biópsia para realmente garantir aquele diagnóstico, que aquele tratamento está ok, tá? Então, a biópsia será um procedimento cirúrgico simples, rápido e seguro, em que parte da lesão, tá? Ou toda a lesão do tecido mole ou ósseo vai ser removido para o estudo de suas características microscópicas. Então, quando a gente está observando a lesão, você está olhando ela macroscopicamente. Você está vendo lá com o seu olho, né? Está vendo aquelas características que ela está apresentando para você. Você vê coloração, vê textura. Mas aí você não consegue ver, por exemplo, as células presentes nela, né? Questão de tecido que ela está abordando, tá? Então, tudo isso precisa ser feito na laminação e estudo microscópico. A biópsia permite fazer uma correlação entre os achados clínicos e histopatológicos, determinando, na grande maioria dos casos, o diagnóstico definitivo, tá? Então, como eu falei no início, temos dois tipos de biópsia. A incisional, onde apenas parte da lesão é removida, vai ser indicada em caso de lesões muito grandes, tá? Muito extensas, ou com a localização de difícil acesso. Então, às vezes, é muito difícil você fazer aquela remoção completa, e aí você faz a remoção de uma parte da lesão, tá? A biópsia excisional é quando toda a lesão é removida, vai ser indicada em lesões pequenas e com fácil acesso. Então, eu coloquei aqui para vocês analisarem. Ó. Claro que, né, para fazer essa incisão, essa biópsia incisional, não é feita toda forma, você não vai pegar qualquer pedaço, não vai pegar qualquer parte da lesão, tá? Então, existe um critério, tem a forma de incisão, tem que ver margem da lesão, é feito de uma forma, tem um protocolo para se realizar isso, tá? E a biópsia incisional, como vocês estão vendo aqui, ela realmente retira toda a lesão, certo? Aqui também, ó, para vocês imaginarem, remoção de uma parte significativa da lesão e consequente avaliação histopatológica. Desculpa. E excisional, né, a remoção total dessa lesão no momento da intervenção cirúrgica para diagnóstico. Então, assim, tem a questão de protocolo, né, mas não achei que caberia tanto para passar tudo a vocês. Sobre o material que vai utilizar, né, vamos dizer que vocês irão auxiliar. Então, é bem semelhante a uma mesa cirúrgica, certo? Vai ter que ter toda aquela questão de anestesia, bisturi para fazer corte, para fazer divulsão. Então, vai depender muito da área da lesão, certo? Do tipo de lesão. E aí, geralmente, se conversa com o dentista que vai realizar essa biópsia para analisar o que ele vai precisar na mesa, certo? Na mesa cirúrgica. A questão de paramentação é super importante, então vai trabalhar com lesão, né? É importante ter, por isso que eu vou reforçar a biossegurança, então ter a questão de asepsia, antisepsia, e aquilo que a gente já vem falando sobre a comunicação com o paciente, né? Às vezes o paciente pode estar muito apreensivo, pensando que é alguma coisa muito grave, então sempre tentar tranquilizar o paciente também. E aí agora a gente vai entrar um pouquinho nessa questão de riscos ocupacionais, principalmente, né, focar um pouquinho em biológicos aqui. Então, os riscos mais frequentes ao qual, né, os profissionais da saúde, principalmente em assistência odontológica, estão sujeitos, são os físicos, os químicos, os ergonômicos, mecânicos ou de acidente, advindos da falta de conforto e higiene e biológicos, tá? Então, daria para falar sobre cada um deles. Eu acho que vocês têm disciplina de biossegurança,
e ergonomia, então provavelmente ela fala sobre físicos, o professor, né? Ele vai falar sobre riscos físicos, químicos, vai falar em ergonomia, tanto sobre posição, como também estresse de trabalho, então são vários os riscos, né, que nós estamos expostos no dia a dia, que podem causar desde estresse a algum acidente de trabalho bem mais grave. E aí, falando nos biológicos, já a gente sempre lembra em biossegurança, né, de precauções padrões, de EPI, mas existem várias questões para lembrar, certo, na hora de tomar esses cuidados. Então, biossegurança será o conjunto de ações destinadas à prevenção e minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades profissionais. Tais atividades podem estar relacionadas à produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços visando a saúde do homem, de animais, preservação do meio ambiente e qualidade dos resultados. Eu sempre gosto de lembrar que a biossegurança não é apenas para você e seu paciente, né? É o descarte que você faz de material para evitar de contaminar uma criança que está brincando na rua, se você descartou de forma errada, certo? É você eliminar também as coisas de forma errada e poluir a natureza, como também machucar um animal que está passando na rua, mexe no seu lixo que foi descartado de forma errada e vai machucar. Então, assim, não é apenas você naquele momento que tem que se proteger, é proteger você, paciente, sua equipe e comunidade que você está inserido, tá? Certo? O protocolo de controle de infecção odontológica geralmente é dividido em 5 partes, tá? Então, temos precauções padrões, que são aquelas medidas, né, recomendadas, que todo mundo já bate muito na tecla, EPI, vacinação, certo? Então, tudo isso. E aí a gente fala também um pouquinho de desinfecção, barreiras físicas, radioproteção e esterilização, tá? Então, precauções padrões, né? Questão de lavar as mãos, hoje está muito falado isso, então, entre um paciente e outro, lava a mão, né? Não é apenas trocar a luva, não é passar álcool, é lavar a mão, certo? Lavar, tirar os adornos, né? Tira anel, unha, minha unha tá aqui bonitinha, porque eu não tô atendendo essa semana, né? Então, tá vermelha, mas geralmente vou atender, eu gosto de ter unha curta, uma unha, eu até pinto ela, mas com a cor super clara. Então, existem normas e nós deveríamos seguir, todos da saúde deveria realmente respeitar isso, tanto pela ética profissional, como também para não encorajar outros amigos a fazerem o mesmo, né? E aqui tem, por exemplo, imunização. Então, eu não sei se vocês estão fazendo estágio, mas é super importante conferir cartão de vacina, ver se está tudo ok, né? EPI, para utilizar o equipamento de proteção individual. E aqui eu coloquei também um pouquinho sobre profilaxia pós-exposição, né? Então, tem o tempo, a questão de você machucou, né? Se cortou, se furou, de ter o devido cuidado, de ir no local, né? Geralmente é o CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento. E aí você vai lá, faz a profilaxia certinho, não espera, não acha que não vai dar em nada, né? Teve um acidente de trabalho, comunica ao chefe, comunica a todo mundo que seja necessário e faz o tratamento correto, né? Às vezes não consegue falar com o paciente ou ele se recusa, então realmente tem que entrar nessa profilaxia, certo? E aí, falando um pouquinho sobre as outras partes, nós temos a desinfecção, e eu coloquei aqui uma diferença entre as três nomenclaturas que nós encontramos. A descontaminação seria conjunto de operações de limpeza, de desinfecção e ou esterilização de superfícies contaminadas por agentes indesejáveis e potencialmente patogênicos, de maneira a tornar estas superfícies barreiras efetivas que minimizem qualquer tipo de contaminação cruzada. A limpeza seria uma remoção mecânica ou químicas de sujidades em geral de determinado local, então seria você limpar de uma forma mecânica, né, mesmo passar um pano, como também com os materiais de limpeza, certo? Desinfecção seria a eliminação de micro-organismos, exceto esporulados, de materiais ou artigos inanimados, através também de processo físico ou químico com auxílio de desinfetantes. Então, esse Insta aqui, né, eu trouxe
essa informação para a gente, que nós dividimos os materiais, certo? Em crítico, semicrítico e não crítico. Um crítico vai ser aquele que entra em contato com vasos sanguíneos ou tecidos livres de micro-organismos. Então, instrumental, né? Aquele que realmente vai em contato com sangue, com saliva, e ele necessita de esterilização, tá? Um material semicrítico, ele entra em contato com a mucosa ou pele não íntegra. Então, por exemplo, o inalador, ele precisa de uma desinfecção, certo? E o material não íntegro, né? Não crítico, desculpa, ele entra em contato com a pele íntegra apenas, tá? Então, uma comadre, certo? E aí necessita de limpeza. Provavelmente na disciplina vocês vão ter algum tipo de prática, vão ver como é a questão de esterilização, material para desinfecção, certo? Então, tem que ter esse conhecimento de você lembrar, né? Aqui eu vou esterilizar, claro que sempre vai lavar o material, faz a primeira lavagem, a limpeza e vai para a esterilização. Outros, né, como por exemplo o inalador, você vai fazer a limpeza mecânica, né, com desinfetante, o material correto para fazer aquela desinfecção, né, para eliminar micro-organismos. E no material não crítico é realmente uma limpeza, passar o pano com álcool 70, né, coisas desse tipo, tá? Barreiras físicas de proteção. Então, o objetivo das barreiras é evitar a infecção cruzada, um evento comum, né, em procedimentos clínicos. Então, nós devemos utilizar quais tipos de barreiras, certo? Oi, desculpa. Então, botões da cadeira, alça do refletor, encosto do mosto e as pontas da unidade de sucção. Geralmente, aqueles saquinhos de din-din, né, ou filme PVC. Então, enrolar com plástico filme, né, a questão da cadeira, o refletor, que você está com a mão com a luva, com sangue, aí toca, fica tocando, certo? Então, tudo isso precisa ser. Você vai limpar essas superfícies, mas também vai colocar uma barreira física nela, certo? Superfície da bancada e do carrinho auxiliar, então cobrir com pano de campo descartável, né? Geralmente, quando você compra o campo, você vem com capote, vem com paninho de bancada, vem com a parte de motor, né? De vários tipos de instrumentais, de vários tipos de campo, né? Do pano, para você cobrir as superfícies mesmo e colocar o material. E aí é descartável, né? A gente não fica lavando, não, certo? O ideal é que seja feito no material descartável, geralmente é TNT 40% impermeável, certo? E aí faz o descarte daquilo. As pontas, né, caneta de alta rotação, vai envolver com um produtor descartável de látex ou sacolés, que seria o saquinho de din-din ou de picolé. Manoplas, cones e controle de aparelho de raio-x também devem ser cobertos por filme, né, ou filme PVC, ou plástico filme. Cabos de espelhos odontológicos. Então, você vai dar para o paciente, né, às vezes o paciente espirrou, aí você vai, entrega o espelho para ele, ele pega, e aí fica o vírus lá, né, alguma coisa na mão dele, vai para o cabo do espelho, que passa para o outro paciente, que passa para você. Então, o que você puder proteger, vai proteger. E aí eu coloquei para vocês terem uma noção, ó, da cadeira, né, do mocho, da alça do refletor, aqui das pontas, então desde o fotopolimerizador, as canetas, seringa tríplice, seringa é super importante, que é uma coisa que muita gente esquece, né, mas é imprescindível fazer a limpeza, não tem como trocar a seringa, essa ponteira para todo mundo, e aí colocar tanto o saco, ou o filme PVC, né, e também aqueles canudinhos, né? Eu gosto bastante dos canudos. Nas dentais também vendem um protetor de seringa, mas o que eu comprei uma vez eu não gostei, eu achei que saía muito fraquinho, então o canudo é bem interessante. Sobre radioproteção, né? Então, os consultórios odontológicos que possuem aparelhos de raio-x devem atender às disposições da portaria
453 de 98, nas quais se destaca: tem que ter a proteção para o paciente, o uso de avental de chumbo e protetor de tireoide. Então, se vocês vão realizar, sempre lembrar de colocar, certo? O protetor de chumbo, avental, certo? E proteção para o profissional, né? Então, avental, questão da distância e biombo, condições adequadas para a revelação de radiografias, uso de dosímetro pelo cirurgião dentista. Então, questão de descarte da película, né, de chumbo, tudo isso tem que ser levado em consideração sobre radioproteção. O descarte também do revelador e fixador, né, não é jogar na pia de toda forma, então tem uma forma de descarte também desse material, certo? E aí, sobre esterilização, eu também vou só mencionar aqui, esse ciclo aqui é maravilhoso, ele é de uma empresa da Cristofoli, que ela fez essa propaganda, né, dos materiais que ela oferece para todas as etapas da esterilização, que muita gente acha que é limpar, né, lavar e já colocar na esterilização. Então, vejam que existem aqui algumas etapas. Vamos falar um pouco sobre elas. A limpeza, pessoal, já deveria acontecer, fez a cirurgia, né, fez o material, não é pegar o material e já lavar, né? O ideal seria que a gente utilizasse essa cuba plástica ou essa ultrassom, né? Então, coloca o material, vocês veem que tem a bacia, tem uma parte furadinha, então você coloca o instrumental imerso na solução, né, desinfetante, para que fique um tempo lá e que você não se exponha diretamente, né? O material acabou de sair da boca do paciente cheio de sangue, aí você já vai lavar e pode acabar tendo um acidente de trabalho. Então, o ideal era que você deixasse um tempo lá agindo desinfetante nesse material, certo? Na cuba é ainda mais eficiente, então ela vai ter o movimento de vibração e vai limpar de uma forma melhor. Então, fez toda a limpeza, não vem direto para a esterilização, né? O correto seria que a gente examinasse esse instrumental, certo? Então, muitas vezes, quem nunca não lavou um material e aí viu depois que ficou uma manchinha, né? Alguma coisa. Então, eles colocaram a importância da inspeção visual, certo? Para que aí a gente examinasse minuciosamente esse material, ver se não ficou nenhum tipo de mancha, algum material grudado, né? Algum cimento, enfim. E aí faria essa inspeção. Posteriormente a isso, a gente faz a secagem, certo? Correta, que não é legal ficar algum material molhado. Obviamente que aqui você já deu uma verificada se está seco, né? Mas aí, viu, tá tudo sequinho, vai para a embalagem, então vai selar o material no grau, certo? E aí aqui a gente vem, né, para a autoclave. Aqui nós ainda falamos um pouco sobre monitorização, que é interessante que exista um tipo de indicador que nos mostre se realmente está sendo feito de forma adequada essa esterilização, né? Então, isso aí vai muito de cada consultório, de qual tipo vai usar, se é um biológico, ou se é outro tipo de monitor, para analisar se aquele ciclo está sendo eficiente na esterilização, tá? Então, assim, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido tudo relacionado, né? O conteúdo que foi ministrado relacionado à semiologia. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Vocês sempre falam um pouco sobre algumas questões, algumas outras dúvidas pelo WhatsApp, então é o canal mais fácil da gente se comunicar. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho e até a próxima!